clima de pessimismo no Corinthians. Parece que chegou a hora, galera. Parece que o Roger Guedes realmente vai deixar a equipe do Corinthians e a gente vai ver tudo o que está acontecendo nessa terça-feira que antecede Corinthians e New News Old Boys pela Copa Sul-Americana. Solta as notícias, Diva! Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Solta a Voz Tiba, botãozinho vermelho aqui, inscrever-se, deixa teu like, compartilha aí para os teus grupos de futebol, teus amigos. Chama a galera para assistir esse vídeo com a gente vai falar dessa proposta milionária, não é? Que foi inicialmente colocada em pauta pelo jornalista Marco Belo Júnior e confirmada por várias fontes, não é, que cobrem o Corinthians, que o Timão vai receber uma proposta, ainda não recebeu a proposta oficial, o Roger Guedes, de um clube do Catar. E o próprio Marco Belo Júnior colocou quem é esse clube, galera. Revelou qual é o nome e o clube é o Al Sadd do Catar, que fez essa proposta ao jogador, e essa proposta provavelmente será levada, se não já foi, à diretoria corintiana. Inclusive, o Marco Belo fala que a família, inclusive, já aceitou se mudar do país e rumo ao Catar, galera, onde foi realizada a Copa do Mundo de 2022. O Roger Guedes, o principal jogador de 2023 da equipe do Corinthians, chegou sob desconfiança, né, por tudo que passou, tanto no Atlético Mineiro quanto no Palmeiras, né, polêmicas, mas é um excelente jogador. Sempre também entregou futebol, mas sempre envolto em polêmicas. No Corinthians não houve realmente polêmicas com o Roger Guedes. Depois veio essa penúltima proposta aí do Al Nassr, que também não chegou, né, à mesa da diretoria do Corinthians. Foram muito mais rumores, mas nada de oficial realmente chegou à mesa do Corinthians, mas parece que agora realmente o rumor é bastante forte, não é? E os valores giram em torno de 50 milhões de reais de proposta ao Corinthians, certo? Somente ao Corinthians, por quê? Porque o Corinthians detém 40% do passe de Roger Guedes e os outros 60% que complementam esse 100% pertencem ao jogador. Uma proposta, meus amigos, de um salário de 80 milhões de reais limpos de impostos. 4 milhões de reais, aliás, 80 milhões de reais por ano, 4 milhões de reais por mês ao jogador, livres de impostos e ainda bonificações por títulos e gols marcados. Ele falou, não é, na zona mista, depois da vitória fácil do Corinthians em cima do Vasco da Gama por 3-1 em ritmo de treino. E ele falou sobre os recentes rumores, abre aspas para Roger Guedes. Pergunta muito difícil, não sei responder essa pergunta. Sempre sou honesto, hora que tiver que falar, que eu vou sair, eu vou falar. Mas a gente está conversando, está no começo ainda, e realmente deixo das mãos dos meus empresários para ficar focado somente dentro de campo. Essas foram as palavras de Roger Guedes na saída de campo contra a equipe do Vasco da Gama. Então, o Roger Guedes, que tem uma influência, segundo o SofaScore, de 53% de gols marcados na equipe do Corinthians. Ele está empatado, inclusive, com o Tiquinho Soares do Botafogo. Ele é o segundo colocado, ele divide a primeira colocação na influência de gols das equipes do Campeonato Brasileiro de 2023. É um número altíssimo, realmente, 53%, juntamente com o Tiquinho. O Vitor Roque está em terceiro, com 44%. Mas, também nesta manhã, o Dami Maziat, que é o assessor de imprensa do Al Sadd, desmentiu a informação de que o clube gostaria de contratar Roger Guedes. Informação desmentida pelo assessor de imprensa. Vamos ver aí os próximos acontecimentos. Por quê? Porque saiu a lista de relacionados do Corinthians para a partida contra o News Old Boys e está aqui na tela, galera. A lista de jogadores relacionados é Cássio, Carlos Miguel, Cauê, laterais Fagner, Léo Maná, Rafael Ramos, Matheus Bidu, zagueiros Murilo, Bruno Mendes, Gil, João Pedro, meio-campistas Rony, Fausto Vera, Michael, Juliano, Biro, Juan Oliveira, Matheus Araújo e Adson, e atacantes Yuri Alberto, Giovani, Romero, Wesley, Pedro e Felipe Augusto, e não tem o nome de Roger Guedes aqui na lista de relacionados do Corinthians contra a equipe do News Old Boys. E eu trago também
uma reportagem do meu timão, que eu vou falar aqui. Alguns jogadores titulares do Corinthians deverão ir a campo contra o News Old Boys nesta terça-feira, como Yuri Alberto. Em condições normais, Roger Guedes também iria, mas não é o caso. Inclusive, o Vanderlei Luxemburgo, entrevistado, né, nesta segunda-feira, falou que, claro que ele iria a campo, ele é fominha e tudo mais, mas as informações que chegam é que Vanderlei Luxemburgo não relacionou o Roger Guedes para ele resolver essa situação desta transferência ou não para o Al Sadd do Catar, já que o Corinthians vai ter que ir. Se ele sair, vai ter que ir atrás de uma peça de reposição. E uma dessas peças que foram oferecidas foi o Alexis Sánchez. Atacante chileno, está sem clube, 34 anos. Saiu da Inter de Milão, né, junto com o Arthur Vidal. Foi para o Olympique de Marseille, não ficou na equipe francesa. E agora está livre no mercado. Pode ser uma das alternativas para o Corinthians, caso o Roger Guedes realmente saia. Mas vamos ser bem convincentes, galera. Alex Sánchez tem uma história muito extensa no futebol, mas não está jogando metade do que está jogando Roger Guedes nesse momento, que Roger Guedes está entregando na equipe do Corinthians. Continuando aqui, galera. Camisa 10 do Corinthians vive uma situação diferente, com possibilidade real de sair após cerca de 2 anos no clube. Portal Meu Timão apurou que o jogador nem sequer foi a campo no treino desta segunda-feira, o treino preparatório para esse jogo da Copa Sul-Americana entre Corinthians e o Newell's Old Boys. Além disso, seu nome não estava na lista de relacionados para a partida da Sul-Americana, que foi divulgada internamente ontem no CT Joaquim Grava, e eu trouxe aqui para vocês acompanharem. Apenas uma reviravolta durante essa terça, facilitada por ser um jogo em casa, mudaria o cenário e o levaria à noite para a Neoquímica Arena. Vale citar que Luxemburgo já levou jogadores não relacionados para os jogos. Foi o caso de Matias Rojas contra o São Paulo pela Copa do Brasil, mas também não jogou, né? Não jogou, estava machucado, mas ele levou. Como não poderia ser diferente, o clima no CT Joaquim Grava é de despedida. Funcionários e companheiros acreditam mesmo que a sua permanência nesta janela de transferências é bastante remota. Um dos empresários ligados a jogadores do Corinthians, em contato informal com a reportagem do Meu Timão, chegou a dizer: se os números que ouvi forem reais e estiverem no papel, não tem como falar não. É algo fora da nossa realidade mesmo. Como o próprio portal Meu Timão informou, apenas o salário oferecido a Roger Guedes é de cerca de 4 milhões de reais por mês livres de impostos. E isso sem contar o dinheiro que receberá pelos direitos econômicos, já que possui 60% do mesmo. Corinthians detém os outros 40%. E aqui, né, segundo a Transamérica, né, Marco Belo Júnior, confirmando que realmente o clube interessado é o Al Sadd do Catar. A equipe busca um substituto para Giovani. Olha aí, ó. Atacante recém-contratado que rompeu o joelho, rompeu os ligamentos do joelho, né? E só deve voltar a estar à disposição da equipe 2024. Giovani, que foi comprado, né, pela equipe do Al Sadd do Catar, que é do grupo do PSG, né? A Qatar Sports Investment. Então, eles compraram o Giovani. O Giovani teve uma contusão seríssima, infelizmente, né? O garoto saiu da equipe do Palmeiras para o Al Sadd e eles estão procurando substituto para o jogador Giovani. E esse substituto seria, sim, o Roger Guedes. Então, é isso, galera. Em tempo, aqui continua a reportagem. Por falar em Catar, a esposa de Guedes começou a seguir nas redes sociais, olha só essa notícia, alguns perfis que falam e dão dicas sobre o país. Mais um indício de que o jogador pode mesmo estar a caminho de lá. Essa fonte aqui é o Meu Timão dizendo que a esposa dele está seguindo, sim, alguns perfis, né, sobre o Catar, sobre o país catariano. Meus amigos, e agora? Será que o principal jogador do Corinthians deixa? No momento em que Vanderlei Luxemburgo conseguiu dar o padrão de jogo à equipe do Corinthians, 7 jogos sem perder, nos últimos 7 jogos, 6 vitórias conquistadas pelo treinador.
Ele conseguiu encaixar, não é? Renato Augusto, Roger Guedes, todos os jogadores ali, os jogadores novos também, recuperou o futebol de Maicon. Galera. Vai pesar, viu? Se Roger Guedes sair, dificilmente o Corinthians conseguirá um jogador da mesma estirpe, do mesmo desempenho ultimamente no futebol brasileiro. Galera, deixa aqui teu comentário, deixa aqui teu curtir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente se vê em mais vídeos todos os dias aqui no